Então, tá bom. Então, assim, turma, o objetivo da nossa aula de hoje, tá? É mostrar para vocês um pouquinho, então, sobre o funcionamento de como fazer os cálculos daqueles dois exemplos que eu coloquei para vocês lá no portal, lá no Google Sala de Aula. Então, para verificar se vocês entenderam e assim vocês poderem fazer as questões da avaliação que eu coloquei lá, que eu postei lá, tá? Eu estou abrindo aqui a questão e vou compartilhar aqui com vocês. Para quem não estava, né, ou para quem então não conseguiu compreender, vai ser possível então tirar as dúvidas na aula de hoje, tá? Bom, então assim, ó, no último exemplo, né, na última aula tinha essa figura aqui, que representa então um levantamento topográfico, tá, para realização num projeto de sistematização. Bom, o que a gente tem aqui então? A gente tem alguns pontos, né? Então, por exemplo, 775, 770 e assim sucessivamente, assim vai indo. O que acontece aqui? Então, o objetivo era que a gente somasse todos esses pontos aqui. Então, vai somando, né? 775 mais 770 mais 770 e assim vai indo. E dividir pelo número de pontos, então, que a gente tem no terreno. Nesse caso aqui, a gente tem 21 pontos, tá? Aquele dia, então, durante a aula, o que eu fiz? Eu somei com vocês, né? E aí, então, a gente pegou esse valor e dividiu por 21. Então, para todos, esse cálculo aqui, esse somatório tem que dar 16.338, tá? 16.338 é o valor, então, desse somatório, tá, pessoal? Tá, feito isso, então, a gente divide pelo número de pontos que tem, tá? Qual que é o nosso número de pontos? O nosso número de pontos são 21 pontos, tá? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu colocar para vocês a somatória, tá? Então, a nossa somatória aqui é 16.338 dividido, então, por 21. Fazendo, então, o total desse cálculo, a gente chegou, então, ao valor de 778. O que significa esse 778? Esse 778, então, é a nossa cota média, tá? Ou seja, o que significa isso? Significa que todo o nosso terreno, para ele ficar não sobrar e nem faltar terra, a gente tem que deixar nesse ponto aqui de 778. Por quê? Senão, o que acontece? A gente tem que pegar e ficar pagando, por exemplo, um caminhão para levar a terra embora, caso sobrar muita terra, ou tem que comprar a terra, tá? Então, nesse caso, quando for possível, que a gente quiser deixar um terreno nivelado, né, todo ele nivelado, se for possível fazer esse tipo de sistematização, é a melhor opção, tá? Depois disso, então, 778 é a nossa cota média, né? A gente começa, então, a fazer os levantamentos aqui para ver quanto de terra sobra e quanto de terra falta, né? Então, o que acontece aqui, ó? No primeiro ponto, a gente tem o valor de 775. Então, no ponto 1, a gente tem 775, tá? Nesse caso aqui, vai faltar, tá? 3 metros de terra, né? Falta 3 metros. Ou seja, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que retirar terra, a gente tem que adicionar terra, né? Então, a gente tem que aterrar o terreno, tá? Ok? Então, no ponto 1, falta 3 metros. No ponto 2, tá? No ponto 2, falta... Então, é 770, né? 770, falta
falta 8 metros, tá? Bom, então, o que vai acontecer aqui, ó, pessoal? Eu vou até colocar uma tabelinha aqui pra gente ir colocando, então, aqui os pontos, tá? Então, por exemplo, no ponto 1, aqui eu vou chamar de pontos. Aqui eu vou colocar se é aterro. E aqui eu vou colocar se é corte. Por que eu vou fazer essa tabela? Porque depois, no final, tá? A gente vai colocar, então, quanto falta e quanto sobra e vai somar para ver se fecha. Então, no ponto 1, ele era 775, a gente tem que aterrar 3. No ponto 2, tá? 770, a gente tem que aterrar 8, tá? Deixa eu ver agora aqui. Então, aqui a gente vai ter 21 pontos, né? 1, 2, 3. Então, eu vou inserir mais umas linhas aqui. Para chegar até 21, então, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta mais algumas, então. Muito bem. Eu vou pedir para alguém que tiver com esse exercício aberto ir meditando os valores, pode ser? Ou a Ana, ou a Débora, ou mais alguém aí que tem esses pontos, poderia ir me dando os pontos na sequência, pode ser? Tu diz, Ana? Sim. Tá, então vamos lá. Ponto 6. 795. Tá. 780. Aham. 752. Quanto? 752. Ok. 750. Tá. 800. 800 de novo. Tá. 765. Tá. 755. Tá. 809. Ok. 698. Tá. Não, 798, desculpa. Tá. 769. 769? Isso. Ok. 750. 750. 810. Tá. 805. Tá. Só um pouquinho que eu vou inserir mais umas linhas aqui. Mais duas. Mais duas? Tá. É. Ok. 790. Tá. E 775. Ok. Uhum. Tá show. Então, é isso aí, ó, pessoal. Agora a gente tem todos os pontos aqui, tá? Tem todos os pontos. Agora, o que a gente vai fazer, então? A gente vai continuar aqui os cálculos para ver, tá? Então, ponto 13, depois eu coloco aqui o restante. Aqui, então, 770. Então, novamente, eu tenho que aterrar 8. 765. 765, então, 13, 755. 23. Isso. Daí, Agora, no outro corte, daí 17. aham. 2. O outro é 2, isso. Uhum. Aí volta no aterro. 26. Isso. 28. 28, aham. Volta pro corte. 12, né? E 22. daí de novo 22 e daí de novo 22. É, 22, 22, isso. Daí volta pro aterro, 13. Aham.
Daí continua no aterro 23. 23, aham. Vai para o corte 31. Ok. Continua ali 20. Isso. Uhum. Daí vai para o aterro 9. 9. Volta para o corte 28. Aham. Não, no aterro ainda, No né? 28, no aterro 28. E Daí volta para o corte 32. 32. Daí 27. 27. 12. E daí volta para o Aham. aterro 3. 13, né? Aqui é 12 aqui, né? Porque colocou aqui. Tá. Ok, pessoal. Então, agora estão calculados todos os cortes e todos os aterros, tá? Feito isso, então, agora a gente vai somar. Oi? Ali no 13, que a prof botou 13, não é 3 no último. 75, 76, 77, 78. Ah, sim, aqui é 3, né? Claro, tu tá certo. Tá. Ok, pessoal. Então, feito isso agora, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que somar, daí foi o que eu tinha pedido no exercício, né? A gente tem que somar para verificar se todos os pontos se fechou, né? Ele tem que dar a mesma quantidade, tá? Mesma quantidade de corte e de aterro para, então, fechar o valor, porque senão significa que a gente fez alguma coisa errada. O que, que a gente pode ter feito de errado caso não fechar? Ali na hora de fazer um corte ou um aterro, posso ter colocado um corte onde era um aterro e vice-versa. Ou na hora de fazer a média, eu posso ter colocado um valor a mais ou a menos e ter somado errado. Então, vamos fazer o somatório aqui, ó. Então, a gente tem 3 mais 8, mais 13, mais 23, mais 26, mais 28, mais 13, mais 23, mais 9, mais 28 e mais 3. 185. Não sei se foi esse valor que deu para ti também, Ana. Sim. Show de bola. Então, agora eu vou somar esses aqui. Vamos ver se fecha, então, também o 185. Fechou, ó, 185. O que significa isso? Então, significa que está certo a nossa sistematização e que o mesmo tanto de terra que sobra, o mesmo tanto de terra que falta, então não precisa nem comprar e nem vender terra, tá? Então, fechou aqui nosso projeto de sistematização, ok? Bom, então era isso que tinha que fazer nesse cálculo aqui. A mesma coisa é o que vocês têm que fazer agora naquela questão que eu postei lá da avaliação. Só lá é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente a questão dos valores, mas não muda nada, o resto é tudo igual, tá, pessoal? Então, é isso que tem que fazer lá nessa questão da avaliação, tá? Bom, agora aqui tá ok, aqui tá prontinho, tá? O que agora a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer, então, o cálculo, tá? Dos terraços. Esse cálculo dos terraços, ele é um pouquinho chatinho, porque é uma fórmula bem complicadinha. Então, a gente tem que cuidar muito na hora de fazer essa fórmula para não dar errado, tá? Então, eu vou pegar agora aqui e eu vou fazer junto com vocês, ok? Então, vamos lá. A gente tem que, para conseguir fazer esse cálculo, a gente vai ter que colocar... Ah, tá. Aqui, ó, eu já tinha colocado a cota média. A cota média, então, é 778. Em cada cota, indique a quantidade de corte que será necessário, tá? No caso, eu pedi para vocês colocarem na imagem, mas aqui, como seria complicado eu fazer, eu coloquei, então, na tabelinha, tá? E o somatório, então, o somatório de corte ficou 185 e o somatório de aterro também ficou 185. Bom, agora eu vou abrir Prof, aqui. Oi, pode falar. dá para fazer tipo tabela também, igual a prof fez? Pode fazer uma tabela, sim, tá? E se quiser, por exemplo, colocar do ladinho do desenho, mas eu acho que até com a tabela é mais fácil de se achar, né? Porque daí tu já tem o corte e o aterro, né? Ali, tudinho. Bem Sim, sim. tranquilo, tá, Alan? Pode ser.
Agora aqui eu tô abrindo a aula para a gente olhar aqui alguns valores, tá? Para a gente poder fazer o terraceamento. Então, o que a gente tem aqui? Ó, deseja-se terracear uma gleba com solo com resistência à erosão moderada, grupo A, textura média. Então, ele tem aqui as informações, primeiramente, né, do grupo do solo, ó, tá? Erosão moderada, grupo A, textura média. A declividade, então, de 4%, então ele já foi dado para nós a declividade. Daí ele vai ser cultivado com soja continuamente, tá? Então, aqui é o tipo de cultura. Preparo do solo feito com arado de discos e grade niveladora e queimando-se os restos da cultura anterior, tá? Aqui, então, pessoal, eu coloquei para vocês os valores, ó, do K, do U e do M, para a gente usar todos o mesmo valor. Caso vocês tivessem que estar procurando ele nas tabelas, então a gente iria nessas tabelas aqui, ó, tá? Primeiro, o grupo do solo, então tá aqui, ó, grupo A, tá? Por mais que ele disse para nós aqui que era erosão moderada e a textura era média, o que a gente tem que fazer? Como ele disse, o grupo é A, então a gente usa o grupo A, pronto, tá? Então, 1,25, 1,25. Que mais? O índice U. O que é o índice U? Então, é o índice de uso das culturas, o tipo de cultura que eu vou colocar lá no meu solo, tá? Que tipo de cultura? Ele disse que era soja. Então, tá aqui, ó, grupo 3, soja, índice U, 1, valor 1. Então, tá aqui também. E o M é o quê? É como que vai ser feito, tá? O preparo do solo. Então, tá aqui no grupo M, preparo do solo. Ele disse o quê? Que vai ser discos, né? Arado de discos e grade niveladora. Eu venho aqui, ó. Arado de discos, tá? Tá aqui. E grade niveladora, tá aqui. E os restos incorporados ou queimados, acho que é isso aí, ó. Queimando os seus restos, ó, tá? Então, o meu M vem a ser o 0,75. Que mais? Agora, a gente pede aqui para fazer o cálculo do espaçamento vertical e o cálculo do espaçamento horizontal. Bom, aqui está a fórmula, então, do espaçamento vertical, tá, pessoal? Então, a fórmula já está aqui, os dados, os índices, a prof já colocou também, então agora é só substituir na fórmula. Então, 0,4518, o índice K, então, a gente vai utilizar 1,25, então eu coloco aqui, vezes 1,25 vezes o D, a declividade, então, é 0,04, porque é 4%, tá? Então, divide por 100, 0,04, elevado na 0,58. Então, não dá para esquecer de fazer esse expoente aqui. O valor do U é 1 e o valor do M é 0,75, tá? 0,75. Agora, na calculadora, pessoal, o que vocês vão colocar, tá? Vocês podem ir colocando por partes para não ter perigo de errar o cálculo, tá? Por exemplo, assim, vamos somar aqui, ó, dá 1,75, tá? Esse valor aqui, ó, 0,04 elevado na 0,58, eu vou colocar aqui, eu vou substituir, vai dar 0,1545, tá? Esse valor aqui, 1,75 dividido por 2, eu já vou fazer aqui quanto é que dá. Esse valor aqui, ele vai dar 0,875. E agora, então, ó, aí facilita, ó. Esse que tinha expoente e esse que tinha parênteses, eu já somei tudo junto, tá? Porque daí, assim, facilita para vocês fazerem tudo vezes de uma vez, tá? 0,4518 vezes 1,25 vezes 0,1545 vezes 0,875. Isso aqui daí, pessoal, vai ser igual a 0,076. Opa, faltou o 7 aqui. Tá?
0,4518 vezes 1,25 vezes 0,1545 vezes 0,875. Tá, isso é em metros. Alguém já tinha feito esse cálculo? Fechou o valor? Mas eu usei o 4 em vez do 0,4 e aí não bateu os valores. Ah, tá. Uhum. Isso é bem comum acontecer. Então, nesse caso, a gente tem que usar ele fora de porcentagem, né? Daí tu divide por 100 e aí dá esse valor, tá? Que mais? Feito isso, agora a gente joga aqui, ó, pessoal, no espaçamento vertical, tá? Esse valor ali no espaçamento vertical. Eu vou colocar aqui, então, a fórmula e vamos calcular o espaçamento horizontal. Então, espaçamento vertical, 0,076, dividido, então, pela declividade, tá? Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 0,076 dividido por 0,04. Daí, novamente, então, eu vou fazer a divisão primeiro, né? Aqui, tá? Esse valor aqui, eu vou fazer primeiro o parênteses, tá? Então, para mim aqui, essa divisão de 0,076, vou até fazer de novo aqui, 0,076 dividido por 0,04, deu 1,9 vezes 100. Daí dá 190. Isso aí. R$19 vezes 100. Isso aí, 190, tá? Então, é isso, pessoal. É assim que calcula espaçamento horizontal e espaçamento vertical. Então, retira os dados da tabela, né? E aí, então, joga nessa fórmula e aí, então, acha esses valores, tá? Bom, nesse caso aqui, ó, era uma declividade bem baixa, tá? E aí, acabou que deu um espaçamento horizontal bem largo, né? Bem largo mesmo. Então, praticamente nem se faz esse tipo de terraço, porque ele tá muito largo, tá? Ok? Então, é isso aí, pessoal. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, tá? Era na parte de terraplanagem, tá? Terraplanagem, que vocês ainda não viram esse conteúdo, tá? Ela é bastante utilizada no caso assim, por exemplo, se vocês têm um terreno, ele é bastante parecido com a sistematização, tá? É bastante parecido mesmo. Só que a diferença é que, assim, ó, na sistematização, tá? O que vai acontecer? A gente não vai retirar nem comprar terra, tá? Já na parte de terraplanagem, a gente vai ter que tirar ou colocar terra. Então, aqui, ó, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? De uma questão de terraplanagem. Deixa só eu deletar isso aqui. E eu quero explicar para vocês isso aqui também, tá? Essa questão aqui de terraplanagem, ela nos diz o seguinte, ó. Calcule a quantidade de caminhões que deverão ser contratadas para deslocar o volume de corte do terreno abaixo. Considere o volume de transporte para cada caminhão igual a 15 metros cúbicos. Bom, então, o que ele trouxe de informações aqui para nós? Que o terreno tem 10 por 25, que ele é um solo arenoso e o empolamento é 30%. O que quer dizer isso, pessoal? Primeiro, terreno é a medida do terreno. Ele tem, então, 10 por 25, tá? 10 por 25. Solo arenoso, ele vai dizer o que para mim? O que é esse empolamento? É assim, ó, pessoal. Quando a gente começa a mexer, tá? Na terra de um terreno,
qualquer tipo de solo que a gente tenha, vocês podem reparar, tá? Que se vocês cavocarem um buraco aí na casa de vocês para fazer, para plantar uma árvore, por exemplo. Não sei se vocês já repararam que a quantidade de terra que a gente retira, depois quase nunca a gente consegue colocar de volta. Mesmo que a gente não coloque nada dentro daquele buraco. Por quê? A terra, no momento que a gente começa a remover ela, a mexer com ela, ela aumenta de volume, tá? Por quê? Porque ali no buraco ela estava compactada, tá? No momento que eu comecei a mexer com ela, vai encher a gente chama de vazios, que é como se fosse ar, né? Aqueles grãozinhos, eles não vão ficar mais juntinhos e vai, então, encher de vazios, encher de ar entre as partículas. E aí, automaticamente, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir, daqui a pouco, o volume que eu tinha de terra que eu tirei, eu não vou mais conseguir colocar lá, porque eu teria que compactar novamente. Então, quando a gente contrata um caminhão, a gente tem que considerar que no caminhão eu não vou compactar essa terra, eu vou simplesmente jogá-la em cima do caminhão, né? Então, eu tenho que considerar essa taxa de empolamento, ou seja, quanto a mais o meu solo aumenta, tá? De volume, para que eu consiga, então, verificar quantos caminhões eu vou precisar, tá, pessoal? Então, é isso que significa, então, a minha taxa de empolamento. Por isso que cada solo vai ter a sua taxa de empolamento. Nesse caso aqui, eu já trouxe para vocês, que é 30%. Mas existe, tá? Existe um quadro, tá? Onde a gente tem, então, os índices de empolamento para cada tipo de solo. Então, tá aqui o solo. Argila, argila com pedregulho, carvão, terra comum, terra molhada. E aqui, então, estão os meus índices de empolamento, ó. Isso aqui é uma taxa, então, que eu tenho que aplicar no solo final, depois que eu fiz toda a escavação, para, então, fazer a venda ou a retirada desse material. Tá. Então, pessoal, entendido o que é o tal do empolamento? Conseguiram compreender? Sim. Tá. Sim, senhora. Ok. Agora aqui, pessoal, a gente tem a planta baixa do terreno, que é essa aqui, e aqui a vista lateral. O que é a vista lateral? É quando eu estou olhando o meu terreno de lado e eu estou vendo quanto que são as altitudes dele, ó. Então, com relação ao nível da rua, o nível da rua é considerado como nível 0. Isso aqui, então, é uma forma de representar o nível, tá? Daqui até o final desse ponto, eu tenho 0,35, tá? De altura. 0,35 metros. E deste ponto aqui até esse outro ponto, 0,50, tá? Então, eu vou ter duas figuras aqui, tá? Uma vai ser, então, olhando assim, vai ser um triângulo, e a outra, então, é um trapézio. E aqui, então, entra, né, os cálculos de volume das figuras, que vocês, então, devem ter aprendido em matemática esse ano, tá? Então, aqui a gente começa a utilizar o cálculo de volumes, tá? Bom, no primeiro ponto, então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem um triângulo, tá? Como é que a gente vai calcular esse volume, então? A gente vai calcular o seguinte. A fórmula da área de um triângulo vezes a largura do terreno. Qual que vai ser a altura do meu triângulo aqui? 8 metros, tá? Então, eu considero que essa aqui é a altura. 8, tá? Base dele vai ser 0,35. Então, como é que se calcula a área de um triângulo? Quem é que lembra? Quem é que sabe? Quero ver se aprenderam alguma coisa em matemática. Tá feio? Tá feia a coisa? Hã? Nada? Ninguém se arrisca? Não?
Barbaridade, vou ter que conversar com os professores de matemática aí, tá feio, né? A coisa. Tá, pessoal? Então, triângulo. Triângulo, senhor. Área igual base vezes altura, né? Altura dividido por 2, tá? Então, é assim que a gente calcula a área de um triângulo, ok? Então, qual que é a minha base? 0,35. Qual que é a minha altura? 8. Dividido por 2. Então, vamos ver quanto é que vai dar essa área. 0,75 vezes 8 dividido por 2. Então, aqui vai dar 1,4, pessoal. É a minha área. 1,4, tá? E aí, o volume, então, agora, o que eu faço? Volume é vezes, então, a minha base, vezes a altura dividido por 2. E aí, quanto de terra que eu tenho em toda essa largura aqui, ó, pessoal? Tá? Toda essa largura. Então, isso aqui é 10, tá? Então, base vezes altura dividido por 2 para achar a área. E agora, quanto de terra em toda essa largura aqui do meu terreno? Então, vai ser 10, tá? Então, o meu volume, deixa eu fazer aqui, vai ser volume, vai ser, então, 1,4 vezes 10. Pronto. Está calculado o meu volume aqui. Então, eu tenho 14 metros cúbicos de terra para cortar. Ó, essa é a linha que eu quero deixar nivelado com a rua, ok? E o segundo, pessoal, então, vai ser um trapézio. Ó, eu tenho base menor, base maior, tá? Então, aqui era a área de um triângulo, e agora a próxima figura vem a ser a área de um trapézio. A área de um trapézio, ela vai ser dada, então, base maior, mais base menor, vezes altura dividido por 2, tá? Então, essa é a fórmula da área do trapézio. Vamos lá. Base maior, então, 0,50. Base menor, 0,35. A altura, nesse caso agora aqui é 17, tá? 17. Dividido por 2. Vamos ver quanto é que dá isso. 0,5 mais... Opa, não era 0,5, é 0,35, aqui faltou 3. 0,5 mais 0,35 vezes 17 dividido por 2. Primeiro, então, resolve o que está dentro do parênteses, tá? Daí, depois faz vezes a altura dividido por 2. 7,225. Essa é a minha área. Agora, para calcular, então, o volume, eu pego esse valor e faço vezes 10 novamente. Porque também é 10, ó. Aqui, ó. Ó, é 10 também. Ok? Então, 10 vezes 7,225. Agora, então, volume. Opa. Aqui. 72,25 metros cúbicos, tá? Aí tá calculado, então, os dois volumes. Como ambos estão acima da linha, pessoal, ó, ambos estão acima da linha, então eu não preciso fazer um menos o outro. Por quê? Porque ambos vai ser corte, tá? Então, eu somo o volume total agora, tá? Então, o volume total... O volume total, ele vai ser 72,25 mais 14. Esse vai ser o meu volume total de corte, ou seja, o tanto de terra que eu vou ter que me programar para retirar do terreno. 86,25 metros cúbicos. Daí, pessoal, assim, ó, o que acontece aqui, ó?
Esse volume total, tá? Ele não foi ainda aplicada a taxa de empolamento. Então, isso é o tanto de terra que eu vou tirar. Porém, eu ainda tenho uma taxa de empolamento que é de 30%, tá? Então, ele vai aumentar ainda mais o volume. Então, na hora que eu for considerar o volume total, eu pego esse volume ainda, tá? Então, é o volume total mais o empolamento. Mais o empolamento. Então, eu pego o volume total, que é 86,25, e faço, tá, pessoal? Faço vezes 1,30. Por que, prof, 1,30 e não vezes 30? Não entendi. Por quê, ó, pessoal? Eu tenho que pegar os 86,25, que já é o todo, e somar com 30%. Quando eu faço vezes 1,30, eu já estou dando o valor final, tá? Se eu fizer só vezes 0,30, que seria os 30%, eu vou ter só o quanto que deu de empolamento. Daí eu ainda tenho que somar com o volume total. Nesse caso, se eu faço vezes 1,30 direto, eu já tenho o valor final, ou seja, com o somatório. Então, vai dar 112,125. Daí, aproximadamente, então, aproximadamente 112,25, a gente arredonda sempre para mais, né? Por quê? Porque esse restinho de terra que vai dar, né? Eu preciso, então, colocar tudo no caminhão. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Primeira coisa, pego o volume total, vezes 1,30, já deu o valor final, né? Então, 113 metros cúbicos. E daí, cada caminhão cabia quanto, ó, pessoal? 15 metros cúbicos por caminhão. Então, eu pego esse valor, 113, e divido por 15, tá? Isso vai dar um total, então, de 7 caminhões e meio, tá? 7,53 caminhões. 113 dividido por 15, 7,53 caminhões, que daí também eu arredondo para... E também eu arredondo para 8 caminhões. Por quê? Eu não vou poder pagar, né, para a pessoa, pro cara lá que vai fazer o serviço, meio caminhão, né? Ele vai querer me cobrar uma carga completa. Então, 8 caminhões. Tá bom, pessoal? Então, é assim que se calcula, tá? Volume de corte e volume de aterro, tá? Eu vou colocar esse exemplo lá, então, na nossa aula de hoje, e eu vou colocar mais um exercício para vocês treinarem como fazer esse cálculo. Tem a situação que, às vezes, dá uma parte que é corte e uma parte que é aterro. Quando isso acontece, em vez de eu somar os dois, eu faço um menos o outro, tá? E aí, se o volume de corte deu maior, eu tenho que vender terra. Se o volume do corte deu menor, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprar terra, tá? Então, quando esse tipo de coisa acontece, eu tenho que fazer um menos o outro, tá bom, pessoal? Então, na nossa aula de topografia hoje seria isso, tá? Alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Viu, prof? Uhum. A prof postou 2 atividades em topo, né? O exemplo e a prova. Isso. O exemplo é preciso fazer, porque a prof explicou, né? Agora tem que fazer e enviar para a professora ou só marcar como lida? Pode colocar como concluída, tá? Esse exemplo era realmente só para a gente fazer juntos e para quem já quisesse ir fazendo, podia fazer. Tá bom, obrigado, senhor. Tá, pessoal? Nessa de terraplanagem, vocês entenderam como fazer a conta? Sim. Sim? Tá. Show de bola, então, pessoal. É isso, tá? Agradeço por vocês terem participado. E aí, então, às 10 horas, a gente se encontra na aula de construções, tá bom? Até depois, então, pessoal.